Oi, pessoal! No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema super sensível e delicado: a volta ao trabalho depois da maternidade, quando a licença maternidade acaba. O que a gente faz? Como que fica o nosso coração? A gente volta, a gente não volta? É uma decisão que é muito sensível, muito complicada, muito particular. E hoje nós estamos aqui com a Mileide, com a Eleni, que vão compartilhar um pouco dessa experiência delas, o jeito que elas passaram essa fase difícil, compartilhar um pouquinho com a gente. Mileide, conta pra gente um pouco como é que foi essa sua fase de quando sua licença maternidade acabou, você voltou ao trabalho, não voltou, como é que foi? Oi, Bá. Primeiro quero agradecer a oportunidade, né, o convite. E a minha experiência foi em comum acordo, né, com meu marido, nós conversamos, antes mesmo de se casar. Eu demonstrei os meus sonhos, meu posicionamento. E a minha escolha foi ser do lar, dona de casa. E ele concordou, né? Já quando me casei, já tínhamos a Bruna, né? Ela veio com 12 anos, então, mãezinha do coração, né? Aí depois veio o Isaac, hoje está com 17, e depois a Rebeca, hoje ela está com 13. E para você, como é que foi tomar essa decisão de que, assim, é o sonho de muitas mães poder ficar em casa e se dedicar 100% ao lar, à família, aos filhos. Como que foi para vocês chegar, assim, essa decisão de chegar nesse acordo de, não, realmente, você vai ficar cuidando dos filhos? Como é que foi para vocês? Foi difícil? Porque a gente tem que abdicar de algumas questões, né? Quando a gente decide ficar em casa, cuidando dos filhos também. Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi? Então, foi fácil. Por quê? A minha realidade é única, é a minha. Não é igual a das outras pessoas. Então, assim, primeiramente, a gente decidiu que eu ia cuidar dos filhos, ia ficar em casa, cuidar do lar. Aí, quando aconteceu de fato a realidade, né? Nasceu. Aí cuidei. Aí daqui a pouco vem as cobranças, né? E aí, você vai ficar só em casa? Vem cobrança para tudo quanto é lado. E em determinado momento eu conversei com ele, né? Para a gente analisar a situação. E é o seguinte, eu morava numa cidade pequena, Cajamar, distante de tudo, para ir para São Paulo, para ir para Jundiaí, que era a cidade mais próxima, ônibus a cada 2 horas, e eu só tinha o segundo grau. Então não era viável eu sair. Então, mesmo colocando na ponta do lápis com as vantagens, não era vantajoso eu sair de casa. Porque sempre trabalhei, né, antes de eu me casar. Era um salário mínimo. Então, dividir esse salário mínimo para pagar alguém cuidar dos meus filhos não compensava. Então, essa foi a nossa conta. Não compensou eu sair, embora eu quisesse ficar. Realmente, né? E é uma decisão que cabe a cada família, né? Cada casal decidir, sentar e decidir o que é melhor para si, né? E você, Leni, como é que foi essa experiência quando o filho nasceu? Como é que foi para você? Primeiro, agradecer pela oportunidade, pelo convite. Para mim, não foi muito fácil. Primeiro que assim, eu fui mãe solo. Eu fui mãe aos 28 anos, eu já trabalhava. E passar a licença maternidade com ele 4 meses, e depois eu ter que voltar a trabalhar, eu fiz o que é difícil para muita gente. Eu coloquei meu filho com 4 meses numa creche. Embora eu tive uma rede de apoio da família do pai muito boa, mas muito difícil. Chorava todos os dias. Assim, eu sou mãe chorando até hoje. E voltar a trabalhar me culpava muito, porque eu não tinha 100% o apoio do pai. Eu tinha o apoio dos avós, mas o apoio dele eu não tinha ali do meu lado. Né? Eu acordava muito cedo, 4 horas da manhã, levava ele para casa da avó, deixava na avó, depois a avó levava para a creche, que a creche abria às 6, eu entrava cedo na empresa. Foi um momentos bem difícil, tanto que quando eu lembrava dos momentos que eu passei com meu filho, eu pensava muito, será que vale a pena eu tentar outra gravidez? Porque foi bem complicado mesmo, assim, todo esse processo, aí o processo, eu coloquei ele muito cedo na escola, período de
4 meses a 3 anos, meu filho mudou várias vezes de escola. Então, eu me culpava muito, porque ele mesmo falava para mim, mãe, outros amigos, outros amiguinhos, outra vida. Ele não conseguia fazer laço na escola dele, que eu estava sempre trocando, entendeu? Então foi um momento assim bem complicado. Não foi assim os melhores momentos, sabe? Porque eu sou mãe, para mim não foi. Não vou falar agora porque ele tá com 30 anos. Foi os melhores momentos. Para mim não foi. Foi bem difícil mesmo, pelo fato de eu ter que trabalhar. E aí eu fiz mais ainda. Quando ele tinha 3 anos, eu resolvi fazer uma faculdade. Aí eu deixei ele 100% com a família do pai. Agora eu preciso estudar. Eu via meu filho final de semana só, e quando eu conseguia ver, porque eu tinha que conciliar entre ver ele e fazer os trabalhos de faculdade. Então, isso já se passaram 20 e poucos anos, né, que meu filho tem 30 anos. É bem complicado. Não tenho saudade dessa época, não. Para mim foi assim, mãe... Tem uma parte boa, mas tem uma parte pesadelo também. Entendeu? Tem os seus traumas, né, que vem junto com essa parte. E como é que foi, assim, para você? Você já falou que foi um momento, assim, muito difícil, né, essa fase. Mas como é que ficava a sua cabeça, o seu coração, em você saber que você tinha que abrir mão de alguns momentos, de vivenciar algumas coisas com o seu filho, mas para você poder se dedicar para ele também, só que de uma outra forma, né, em poder prover, em poder dar uma educação melhor, para você poder trabalhar para sustentá-lo de uma forma melhor, para dar uma qualidade de vida melhor para ele. Como é que ficava, assim, você sentia culpada, você se sentia firme na sua decisão e em paz, sabendo que era difícil, mas em paz porque você sabia que estava fazendo certo para você? Como é que foi você lidar assim? Não foi fácil, porque, inclusive, até hoje eu ainda me culpo sobre isso. Tem uma cena que é bem nítida na minha cabeça. Meu filho tinha, acho que, de 8 a 9 meses, e eu peguei a mamadeira para dar para ele, e aí ele falou para mim assim, você não, a titia. E aí eu surtei, porque eu vi que naquele momento eu estava perdendo meu filho, porque era a tia que ele estava preferindo, ele não preferia mais a mãe. E aí eu ouvia muito da minha ex-sogra falar assim, eu não sei por que você vive no mundo, você tem que cuidar mais do seu filho, Jesus vai voltar amanhã. Minha sogra era de uma religião bem... E você está aí buscando conhecimento, amanhã Jesus vai voltar, nada disso interessa. Mas, por outro lado, embora o pai dele não estava comigo, ele me apoiava. Ele falava, ela precisa estudar, ela precisa buscar conhecimento, até mesmo para melhorar a vida do nosso filho, entendeu? Eu não tinha aquele apoio dele do meu lado, mas ele me apoiava nessa situação. E aí eu me culpava muito. Tem uma vez que ele teve um acidente, aí eu cheguei no dia seguinte na casa da sogra, da avó dele, e perguntei para ela, cadê o Eric? À madrugada ele caiu do berço, cortou o queixo, e a tia foi levar para o hospital. Ele está no hospital. E por que não me ligou? Adiantava eu falar com você? Entendeu? Então, essas culpas eu carrego até hoje. Mesmo ele hoje com 30 anos, eu carrego até hoje essa culpa. Deixando claro, né, que não é errado ficar em casa, né, a opção de ficar em casa e cuidar dos filhos, do lar. E também não é errado voltar a trabalhar, né, porque hoje em dia nós vivemos num mundo mais evoluído, onde a mulher tem seu espaço, né, ela conquistou isso, a mulher estuda, se forma, tem sua profissão. E eu passei por isso, né, ouvi muitas cobranças. E a gente pensa assim, poxa, se quem fica em casa tem a cobrança de não ajudar o marido financeiramente, não ser produtiva, né? E quem também sai para trabalhar tem a cobrança de que não acompanhou o filho em todos os momentos da vida dele, né? Nos primeiros passos, a ida à escola, a papinha, né? Tem vários momentos, todos são importantes. Mas o importante disso é você se sentir segura na sua escolha e fazer a escolha certa naquele momento, porque para mim a escolha foi certa no momento em que eu vivi, né? O testemunho da irmã, ela fez a escolha certa no momento que ela estava vivendo. Ela precisou sair, trabalhar, se formar, né? Ela fez as escolhas certas. Então, o Senhor supre todas as nossas necessidades, né? Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso Pai, nunca nos abandona. E tem um versículo muito importante assim na minha vida, que o Senhor nunca abandona o justo, nem a sua descendência. Ele está ali, sempre presente. Amém.
É, realmente, esse tema é um tema muito sensível, muito particular para cada família. Cada mãe, cada pai vai decidir, né, entre si e tentar chegar no melhor acordo. Mas uma certeza a gente pode ter, que seja tanto ficar em casa cuidando do lar, cuidando dos filhos, quanto se dedicar ao trabalho para poder prover uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para os filhos, por possibilidade, por escolha, independente do motivo. Deus continua nos sustentando e Ele sempre continua provendo, né, suprindo todas as necessidades, e Ele continua acalentando o nosso coração, mesmo nos momentos difíceis, né? Porque a gente fica assim com o coração dividido, de querer estar com o filho e não poder. Mas a gente sabe que Deus cuida, que Deus dá o sustento, Ele nos dá o descanso, e Ele sempre está no controle de tudo. Essa é uma decisão que cabe a cada família, mas independente da decisão, tudo está no controle de Deus. Então, mãezinha, acalma o seu coração, vai ficar tudo bem.